Bora trabalhar, meu povo, minha pova, vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam saudáveis. Vamos para mais uma aula sobre Ásia, agora aspectos humanos. Vamos falar um monte de coisas sobre a diversidade humana na Ásia. Bora lá! O nosso primeiro passo é pensarmos a diversidade cultural e étnica do continente. Uma imensa diversidade cultural. Não podemos continuar com aqueles estereótipos, aquelas ideias de padronização cultural. Há sim uma imensa diversidade. Vejam essas imagens. Nós temos aí as geishas no Japão, o teatro chinês, cultivo de algodão na Mongólia e um líder religioso budista no Nepal passando cinzas para proteger-se das impurezas. Regiões muito diversificadas e nem colocamos aí o Oriente Médio representado, só colocamos aí a Ásia Central, Sul e Extremo Oriente. Imagina se colocarmos aí então os povos árabes. A quantidade de culturas, a quantidade de etnias, a quantidade de feições culturais é muito diversificada. A Ásia é um mosaico de seres humanos. É o continente com a maior população do planeta, né, meu povo? 3 a cada 4 terráqueos vivem na Ásia. Claro que não dá para trabalhar com a ideia de homogeneidade, não daria. Os seres humanos não são iguais entre si, apesar de serem da mesma espécie, né? Tem diferenças étnico-culturais que são seus valores, suas grandezas. Então, basicamente é isso que a gente analisa, essa diversidade cultural asiática, mas começamos com a geografia das populações. Vamos pensar os números, vamos pensar o tamanho dessa população e suas principais características demográficas. Bora lá ver então. Vamos então falar um pouquinho sobre os números da população asiática. O continente mais diversificado em termos genéticos, culturais e, obviamente, também o centro da concentração humana no planeta Terra. Não é à toa que, além dessa diversidade étnico-cultural, além da potência econômica desse continente, nós temos também ali o local de nascimento das grandes epidemias atuais da humanidade. É óbvio que os vírus também querem diversidade genética para se estabelecer. Então lá nós temos o centro do planeta. Ali nós temos o epicentro dos seres humanos na Terra. Vamos ver esses números? Dos 3 a cada 4 terráqueos morando na Ásia? População absoluta na Ásia. Vejam aí, nós temos 6 dos 11 países com a maior população absoluta. A China é o país ainda hoje com a maior população absoluta do planeta. O que é a população absoluta? O número exato de habitantes contados pelo censo demográfico. A China tem, em 2018, 1,4 bilhão de habitantes. Continua com um pouco mais de população, mas não saiu da casa dos 1,4 bilhão de habitantes. A Índia, por sua vez, se aproxima da 1,4 bilhão de habitantes. Está com, em 2018, 1 bilhão 361 milhões de habitantes. Porém, como o crescimento indiano é muito mais acelerado do que o crescimento chinês, é bem possível que em 2 anos a Índia torne-se o país com a maior população absoluta do planeta. Em quarto colocado no planeta, terceiro colocado na Ásia, a Indonésia. Perde para os Estados Unidos, que é o terceiro colocado global. Porém, a Indonésia tem aí 268 milhões de habitantes. Em quinto lugar vem o Brasil. Em sexto, e que deve passar o Brasil nos próximos anos também, o Paquistão com 201 milhões de habitantes. O Brasil está com 215 milhões de habitantes, mais ou menos. Bangladesh na oitava posição, também em ascensão, um número impressionante para um país pequeno, 167 milhões de habitantes, e o Japão na 11ª colocação, 127
milhões de habitantes. Um continente que tem em si 3/4 da população mundial. Nesses 6 países, nós já temos pelo menos metade da população mundial. Números impressionantes para um continente igualmente impressionante. Partindo para a espacialização dessa população, eu peguei um mapinha muito fofinho, bem estilizado, para marcar só as principais regiões da Ásia de concentração populacional, de densidade demográfica. Pus um xizinho ali no Japão, na Coreia do Sul, na China, no Sudeste Asiático, na Indonésia, na região do Vale do Ganges, na Índia. As principais regiões de concentração populacional do continente. Pegando agora um mapa temático, mas com dados muito mais concretos para a gente analisar, olha aí a população por espaço do continente asiático em 2018. Olha a população dispersa. Vejam como nós temos concentração populacional no Japão. Vamos ver se o laser funciona. Olha o laser lá no Japão. No Japão, na Coreia do Sul, no Sudeste chinês, que também chamamos de Manchúria, no Vale do Rio Ganges, na Índia, e no Sudeste Asiático com Malásia e Indonésia. São as principais áreas de concentração demográfica. Vale lembrar que aqui no norte da China, no deserto de Gobi, no deserto de Xinjiang e lá na Sibéria, na Rússia, são áreas muito secas ou muito frias que possuem uma pequena concentração de população, onde os níveis de densidade demográfica tendem a zero. Nessas outras áreas que eu tinha marcado com o xizinho e mostrei aqui de altíssima densidade demográfica, temos números acima de 10 mil habitantes por quilômetros quadrados, como é o caso de Singapura. Mas, no geral, mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Uma grande densidade demográfica para um continente que centraliza os maiores números de população do planeta. O Oriente Médio, que também é Ásia, vai ter concentração demográfica em Israel, na Síria, na Turquia, no Iraque, mas, por exemplo, no interior da Península Arábica, onde temos um deserto, a densidade beira 10 habitantes por quilômetro quadrado, que é uma densidade pequena, inferior à da Amazônia brasileira, por exemplo, que está lá em torno de 11, 12. Bom, continuando aí sobre a análise de dados dessa população asiática, como serão as pirâmides etárias dessa população? Bora ver? A primeira pirâmide que a gente vai analisar é exatamente a do Japão. O que é uma pirâmide etária? É exatamente um gráfico, na verdade, 2 gráficos, um para homens, outro para mulheres, que marcando faixas de idade, grupos de idade, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 e assim até acima de 100 anos de idade, engloba populações femininas num gráfico de barra de um lado, masculinas em outro gráfico de barra do outro, que sobrepostos dão a ideia aí de uma pirâmide. Bom, o que a gente percebe? As pirâmides etárias são a divisão da sociedade em faixas de idade. E é possível entender, quando a base é estreita, que necessariamente há controle de natalidade. Uma política de organização social para planejamento familiar. Agora, quando o topo enlarguece, o que isso demonstra para a gente? Isso nos mostra uma qualidade de vida que leva a população a uma alta expectativa de vida. É o caso do Japão. Notem também neste gráfico que nós temos ali ao lado um gráfico de linhas, que mostra que o Japão já passou pelo auge do crescimento populacional e já começou o descenso. Quer dizer que a população do Japão está envelhecendo e começa a diminuir. Por isso, hoje, o Japão vive com políticas de incentivo à natalidade e não mais de controle da natalidade. Aqui no nosso mapinha estiloso mostra onde fica o Japão na Ásia.
Observando agora a pirâmide do Sudeste Asiático, que envolve aí países como, por exemplo, Myanmar, o Laos, Tailândia, Vietnã, nós vemos que a base da pirâmide é larga e o topo é estreito, o que nos permite dizer que há um controle de natalidade muito frágil, por isso a população ainda cresce muito, tem muitos filhos, e uma expectativa de vida ainda muito baixa, onde as populações vivem até os 55, 60 anos de expectativa de vida, e a partir daí começa a funilar a pirâmide, mostrando que não há qualidade de vida para todos. É uma pirâmide de região com população jovem e subdesenvolvida, o que também revela que está no meio do gráfico de crescimento populacional. Vai demorar ainda bastante para chegar a um padrão de estabelecimento de crescimento zero. Só vai acontecer depois de 2050. Até lá, o crescimento populacional vai ser alto. Onde fica o Sudeste Asiático? Ó, aqui, na parte sul da China. Outra pirâmide etária que a gente vai analisar é a de Bangladesh, um dos países mais pobres do planeta. Muito parecida com a do Sudeste Asiático, a base bastante larga, começa a demonstrar algum controle de natalidade, mas o topo muito fino não mostra expectativa de vida após os 55, 60 anos de idade, o que é claramente uma pirâmide de país empobrecido, de país subdesenvolvido, com grandes crises econômicas sociais. Olha só, a Bangladesh está ainda no início da ascensão populacional, assim como o Sudeste Asiático, e já tem 164 milhões de habitantes. Deve crescer e muito ainda. Olha onde fica Bangladesh aqui, ó, do ladinho da Índia, no nosso mapinha. A nossa próxima pirâmide é uma pirâmide bem estranha. A pirâmide da Mongólia. Base larga, encurta, enlarguece de novo, fica estreito. O que geraria esse pronunciamento interno? Um governo ditatorial, que é o caso, que massacrou muito uma grande parte da população, epidemias que dizimaram parte da população, guerras que exigiram que os homens ou as mulheres fossem para o campo de batalha e não procriassem. Isso levaria a esse encurtamento da pirâmide. Base larga, país subdesenvolvido, não controla a natalidade. Topo muito estreito, baixa expectativa de vida, país subdesenvolvido, não controla a natalidade, não controla a mortalidade porque não tem qualidade de vida. 3 milhões de habitantes, um número pequeno, é um país desértico, mas cuja população ainda está em ascensão. Fica no norte da China, onde está fincada a bandeirinha aí. Outra pirâmide de país subdesenvolvido é do Iraque, agora no Oriente Médio, uma pirâmide clássica de país pobre. Olha por que chama pirâmide etária, né? Olha a forma de pirâmide. Base larga, vai afunilando até um topo estreito, baixíssima expectativa de vida. A população ainda vai crescer e muito. 40 milhões de habitantes hoje, mas que vai crescer nas próximas décadas, marcando aí o início do estabelecimento da curva com crescimento zero para depois de 2100, lá para o século 22. Até lá a população cresce. Vejam, fica aqui, ó, no Oriente Médio, onde a nossa bandeirinha está fincada. Mais uma pirâmide etária, o Uzbequistão, do centro da Ásia Central. Mesma coisa que a Mongólia, base larga, topo estreito, país subdesenvolvido, mas tem uma entrada que marca 3 hipóteses que vêm à nossa cabeça imediatamente. Um governo ditatorial que levou ao conflito interno, à guerra civil e possivelmente ao estabelecimento de muita mortalidade. Uma guerra externa que leva as pessoas a não procriarem, a não planejarem família e a irem para o campo de batalha, ou epidemias. É o primeiro caso, com certeza. Tá? Um país subdesenvolvido cujo auge populacional vai ser para lá de 2060. Hoje, com 33 milhões de habitantes, vai crescer em termos populacionais até 2060. Beleza? Vamos falar do crescimento vegetativo da região asiática.
Um crescimento muito diversificado, até porque o continente é muito diversificado em termos culturais, econômicos e, obviamente, sociais. Nós temos extremos do crescimento vegetativo. Nós temos alguns dos maiores crescimentos vegetativos do planeta e alguns dos menores crescimentos vegetativos do planeta. Por exemplo, menores crescimentos vegetativos do planeta. Japão é um decréscimo populacional, é inferior a zero. Então o Japão tem decrescido a população. É negativo, crescimento negativo é decréscimo. Taiwan, crescimento praticamente zero. Outro crescimento praticamente zero da Coreia do Sul. Países desenvolvidos, industrializados, com grande qualidade de vida. Outro ponto extremo são alguns dos maiores crescimentos vegetativos do planeta. É o caso, por exemplo, do Iraque, com 2,5%, 25 por mil, números que podem ser encontrados facilmente na África, na América Latina. Países pobres subdesenvolvidos têm esses números altíssimos de crescimento. O Afeganistão 2,36 é mais um caso, o Iêmen 2,28 é mais um caso. Mas também temos no continente o centro, né, de um crescimento relativamente estável e organizado. Por exemplo, Indonésia, 0,86. Turquia, 0,52. A própria China, com 0,41. Um crescimento interessante. Do Brasil está muito próximo ali o da Turquia, tá, meu povo? Um crescimento intermediário. Esses são dados de 2017. Esses números não variaram tanto assim. Leva-se quase uma década para ter variações significativas nesses números, tá bom? Bom, então nós temos, em termos de crescimento vegetativo, os extremos, né? Países industrializados com rápida urbanização, como o Japão, apresentam decréscimo, né? Crescimento negativo há mais de uma década. População diminuindo. Coreia do Sul e Taiwan, controle bastante grande desse crescimento bem tímido. E os países pobres com os maiores crescimentos do planeta. Beleza? Sobre o crescimento vegetativo? E a China com 0,41? A China é um negócio magnífico. Nós vamos ver que ela é o maior país em termos populacionais do mundo, a gente já viu, e também o maior país urbano do planeta. Olha esse gráficozinho aqui, que lindo. Vejam, as áreas mais escuras do mapa mostram pra gente os maiores centros urbanos do globo, ficam na China. O leste chinês é a área de maior concentração populacional, onde tem as maiores cidades chinesas. Vocês veem ali, ó, no mapinha das cidades chinesas, Pequim, Qingdao, Guangzhou, Ningbo, Wuhan, que foi o epicentro, né, do coronavírus, Hong Kong, Macau. São as principais cidades. A China tem 1,4 bilhão de pessoas. É um país que tem entre 51 e 53% de população morando nas cidades. Só que a gente vai ver, é a maior população urbana do planeta. O país nem é tão urbanizado assim. Vamos ver os graus de urbanização? Até o fim da Segunda Guerra Mundial, nenhum país asiático ultrapassava mais do que 35% da sua população morando nas cidades. Ou seja, o grau de urbanização era inferior a 35%, até 1945. Entretanto, de lá para cá houve uma imensa, uma veloz, uma ultra rápida urbanização. Tem a ver com a industrialização? Sim, mas com a busca pela qualidade de vida. E aí grandes cidades surgiram. E países que eram tipicamente rurais tornaram-se muito urbanos. É o caso, por exemplo, de regiões como a Coreia do Sul, que era inferior a 35% de urbanização lá na década de 40 e em 2017 já é 83% urbano. Mesma coisa com Israel, que é 92% urbano em 2017. Eles fazem parte desse terceiro grupo de países extremamente urbanizados. São normalmente países mais voltados à industrialização, com valores econômicos, pujança econômica mais forte.
A Arábia Saudita e o Iraque estão no grupo intermediário, que já se urbanizaram com certa intensidade, mas fazem parte dos países que nem são tão industrializados, mas que ganharam, cresceram com a urbanização. Já o grupo 1 são os países não industrializados, mas que também sofrem acelerada urbanização. É o caso de Bangladesh, que em 1970 tinha 8% das pessoas morando na cidade, em 2017 já chega beirando os 40%. Vale lembrar que no caso do Japão, por exemplo, as cidades japonesas são extremamente bem planejadas, com elevado padrão socioeconômico. Porém, tem problemas: alto custo de moradia, problemas com volume grandioso gerado de lixo, sem falar o trânsito, né, gente? Muita gente no Japão e um trânsito infernal. A Índia e a China, eu já disse um pouco disso sobre a China. São países que se urbanizaram muito recentemente. No caso da China, se tornou urbana em 2016. Até 2016 ainda era um país que podia ser chamado de rural. Basicamente, a China, nessa década, entra com menos de 60% da população vivendo em cidades. Só que ainda assim, é o país mais urbano do planeta, em número de pessoas morando em cidades. Por ter uma população absoluta imensa, esses quase 60% de população vivendo na cidade equivale a 840 milhões de pessoas morando na cidade. Nenhum outro país chega perto disso. Quem chega perto disso e está muito distante é a Índia, com seus 34% de população morando na cidade. A Índia ainda é um país rural. Colocando isso em 1,4 bilhão de habitantes, dá 460 milhões de pessoas morando na cidade. Então, Índia é o país que tem a segunda maior população do mundo em cidades. A China é o país que tem a maior população do mundo em cidades. Ambos sofrendo urbanização muito acelerada. No caso da China, vale a pena lembrar também da questão, né, que é muito séria e que divide o campo e a cidade e que tem a ver com o crescimento populacional, que é a política do filho único. Recentemente, em 2016, houve uma mudança para as cidades, já que a gente está falando de cidade, as cidades, a população das cidades puderam partir para a produção de um segundo filho por casal. Como assim, Paquito? Lá nos anos 70, a China impôs uma lei que garantia o direito e o dever do chinês de ter um único filho por família, para diminuir o crescimento populacional. Era controle populacional. Era a lei do filho único. Isso fez com que as famílias chinesas que tivessem mais do que um filho abortassem, porque senão perderiam incentivos do governo. E poderiam ser punidas com impostos, com gastos. 429 milhões de abortos de 79 até 2012. É inacreditável. Seria a terceira população mundial. Tudo por conta da impossibilidade de ter mais de um filho. Nos anos 90, o campo já estava ficando sem mão de obra, houve uma flexibilização da lei do filho único e no campo passou-se a poder ter 2 filhos por casal. E em 2016, 1º de janeiro, começa a valer essa regra também para as cidades, para as áreas urbanas, onde você já não tem mais a política do filho único, então, na China. Agora, cada família pode ter 2 filhos, sem perder incentivos e ajuda governamental. Importante saber isso, hein? Vamos pensar um pouquinho na diversidade étnica. Gente, aqui eu coloquei uma frase que eu preciso dizer. Na Ásia não tem só japoneses, tá? E pus uma carinha aí que é a cara que eu faço quando falo: lá na Ásia é tudo igual, é tudo japonês. Mano, não! Não! Isso é racismo! Nem todo mundo é japonês. Nem todo mundo na Ásia tem olho puxado. Nem todo mundo na Ásia tem pele branca.
Temos que pensar a diversidade cultural e étnica. Não há padronização. É preconceito racial. Cuidado, é crime. Vamos ver outras questões de diversidade étnica. Por exemplo, não podemos sequer cogitar entender a Ásia sem entender que no norte você tem uma generalização étnica, o povo eslavo. O povo ali da Rússia, da Polônia, da Bielorrússia, do Uzbequistão, Cazaquistão. Um povo que se estabelece da Rússia para cima. No sul, ali na Índia, nós temos a população indiana, que segue religiões como o hinduísmo, o budismo, enquanto os eslavos do norte seguem a igreja cristã ortodoxa, por exemplo. O sudeste, ali no Laos, Camboja, Vietnã, são povos com influência polinésia. Polinésia são as ilhas ali do Pacífico, da Oceania. Uma diversidade muito grande de religiões. Você tem países cristãos, budistas, países shintoístas, países que seguem o confucionismo, o budismo. No leste ali você tem o povo chinês, o povo coreano, o povo japonês. Na China segue-se o confucionismo, não oficialmente, mas é o maior número da população. No Japão, uma mistura de budismo e taoísmo. Na Coreia do Sul, taoísmo. E lá no oeste, que a gente chama de Oriente Médio, nós temos povos semitas. Os judeus, que seguem o judaísmo. E a maior parte da população é de origem também semita, mas que segue a religião islâmica. Olha qual é o tamanho da diversidade da Ásia. E olha como essa diversidade foi se interiorizando, né? Os eslavos se interiorizando pela Ásia vindos da Europa, os povos chinos confucionistas ocupando todo o território da China, os hindus partindo dali para o Paquistão, para o Tibete, para Bangladesh, os polinésios chegando no Sudeste Asiático e, obviamente, os semitas do Oriente Médio vendo a expansão do Islã. É um mapa que mostra esses caminhos da cultura e da religião. Não podemos ignorar a religião na Ásia, ela é muito diversificada. E aí tem um resuminho sobre as principais formas de religião. Cristianismo ortodoxo, principalmente vindo da Europa ali para o centro da Ásia, pegando países como a Rússia, a Bielorrússia, o Cazaquistão. É uma dissidência do cristianismo que já foi católico, tá, meu povo? Através do cisma do Oriente, há a divisão da igreja em igreja católica, apostólica romana e igreja ortodoxa bizantina. E daí derivam os cristãos ortodoxos. Tem também religiões locais animistas que atribuem alma a quase tudo. A natureza é, na verdade, divindade. Tem muitas regiões isoladas do centro do continente que seguem essa lógica. O hinduísmo, maior religião ali do sul da Ásia, com quase 1 milhão de seguidores, é uma verdadeira filosofia de vida que acredita que a vida, na verdade, é só parte de um ciclo muito grande de vidas que a gente chama de samsara. Inclusive, esse símbolo está no centro da bandeira indiana. E acredita que essa sequência de encarnações tem um objetivo: cumprir um caminho de iluminação. O caminho de iluminação chama-se Dharma. Obviamente, recheado de preceitos morais, práticas morais, permitem que a gente cumpra e evolua, que a gente se encha de luz. É o que a gente chama de karma. Ok? O karma é essa iluminação que a gente vai ganhando vida após vida. Então, obviamente, um pensamento religioso que estrutura muito a sociedade. Do hinduísmo surge o budismo, né? A partir de um cara chamado Siddhartha Gautama, que se torna um iluminado em vida,
portanto o Buda é esse iluminado, nós temos práticas muito parecidas de busca de iluminação dentro do budismo como no hinduísmo. Temos o fetichismo, que atribui poderes a objetos inanimados da natureza. Nós temos também confucionismo, um conjunto de doutrinas filosóficas que partem ali da China para o interior do continente, que muitas vezes é combinada com outras religiões como o taoísmo, o budismo. O islamismo, que é a maior religião do Oriente Médio, uma das que mais crescem no mundo, uma religião monoteísta, a segunda maior religião monoteísta do planeta. E o judaísmo de Israel, que é basicamente a mais antiga religião monoteísta do Oriente Médio e do Ocidente. Vale a pena estudar um pouquinho dessas religiões, tá? Fica aí a dica para vocês fazerem a leitura desse trecho de conteúdo disponibilizado aí para vocês. E para a gente começar a concluir nosso esquema aqui, vamos falar de indicadores sociais, qualidade de vida dessa população? Mortalidade infantil, tem de tudo na Ásia, né? Países com baixíssima mortalidade infantil, países com altíssima mortalidade infantil. O Japão, por exemplo, tem 2 por 1000. É uma mortalidade infantil melhor do que da Europa, que é algo em torno de 4 por 1000. Singapura, 2 por 1000. Coreia do Sul, 3 por 1000. Israel, 3 por 1000. O Brasil, para vocês terem noção, tem 15 por 1000. É um número já perigoso. 1,5%. O Brasil estaria ali, ó, na metade, nem na melhor nem na pior situação, no meio do caminho. Mas o país com a pior situação no ranking mundial de mortalidade infantil, o Afeganistão, é da Ásia. 11% das crianças que nascem morrem com menos de 2 anos. No Paquistão, 5 a cada 100. 52 por 1000. 25º pior país do planeta. Aí vem Laos, Camboja, Índia, 39 por 1000. E chegando perto do Brasil, ainda muito ruim, Filipinas, posição 77, 2%. O Brasil tem 1,4%, né? Olha o mapa desses dados, né? Vejam, o Afeganistão, cor mais intensa, 110, 111 por 1000. E a Rússia com a menor cor, junto ali com o Japão, Coreia do Sul, com as melhores situações de mortalidade infantil. Expectativa de vida é outro índice interessante. Nós temos países com expectativa de vida altíssima, algumas das maiores do mundo. Japão, por exemplo, 89 anos de expectativa média de vida. Quer dizer que mulheres vivem até os 92, 93. Singapura, 85, Macau, 84, Hong Kong, 83, Coreia do Sul, 82, Israel, 82, Taiwan, 82. Agora, tem as piores situações do planeta também. Países que têm níveis africanos de mortalidade e expectativa de vida baixa. Afeganistão, um dos piores do planeta. Só 52 anos de expectativa de vida. Quer dizer que um afegão vive no máximo até os 52 anos e morre. Iêmen, 66, Paquistão, 68. No Brasil, a expectativa de vida é semelhante à do Nepal. Média, 70 anos. 68 para homens, 72 para mulheres. Uma situação muito ruim do Brasil. Pior ainda do Afeganistão, né? Analfabetismo, gravíssimo também. Afeganistão, 62% da população é analfabeta. Paquistão, 42%. Butão, 35%. Camboja, 23%. A Síria está num nível parecido com o do Brasil, né? O Brasil está ali, perto do Iraque, da Síria. Israel, um dos menores índices do planeta, só 2% de analfabetos. Neste caso, o Japão não está com os melhores índices, hein? Do continente. Israel, Taiwan, Mongólia. A Mongólia, gente, todo mundo sabe ler e escrever lá. China, Kuwait, Bahrein, Turquia, Arábia Saudita são os menores índices asiáticos de analfabetismo de pessoas com menos de 15 anos de idade. Uma visão geral sobre características econômicas. A Ásia é muito diversificada, por isso a gente poderia passar dias falando sobre ela. Mas eu me dou por satisfeito por aqui. Eu desejo a vocês
ótimos estudos, muita saúde. Eu quero dar a vocês um grande beijo neste coração. Permaneçam saudáveis. Tchau!